seu nome, a sua família e desde quando a senhora é membro da igreja? Bom, Nilza Gomes Calixto e qual outro que eu... O nome da sua família? Bom, minha mãe era Maria da Conceição Mota Gomes, da nossa igreja também. Meu pai era João Ribeiro Gomes, ele era barbeiro, ele era da Assembleia de Deus, mas ele era excluído da Assembleia por um motivo que hoje não seria, porque ele era barbeiro e ele começou a cortar cabelo de mulher. Aí a igreja cortou ele. Mas ele nunca deixou de frequentar a igreja e eu ia muito com ele. Eu ia muito na Assembleia. Por isso que eu gosto muito da Assembleia. Daquela Assembleia que eu frequentava. Eu gostava porque eu ia muito com meu pai. E chegava lá eu tinha que dar testemunho. Eu falava, pai, se eu for lá mandar dar testemunho, eu não volto mais não, mas eu voltava. Aí chegava lá, eu li um trecho da Bíblia e falava qualquer coisa. Mas eu era mocinha, 13, 15 anos. E eu sou membro eu vim para a igreja, eu tinha por volta de 8, 9 anos. Eu sou muito ruim de data. Eu vim através da Escola Bíblica de Férias. Veio eu e a minha irmã e meu irmão. Que teve quem fazia, quem organizava era um presbítero daqui da igreja com a esposa dele, que era professora. E eles não estão mais aqui, a Olinda, eles eram donos de um hotel vizinho da onde meu pai tinha barbearia. Então eles eram muito amigos do meu pai, lá da minha família, então a esposa dele me trouxe a gente para a escola bíblica. E nós ficamos. E com isso, depois veio a minha mãe. Nós não saímos, eu nunca mais saí, aí depois a minha mãe veio também. E eu devo ter feito minha profissão de fé, eu devia ter uns 15 anos, quando eu fiz a profissão. E a senhora lembra quem era o pastor? Lembro. Era o reverendo Abdias. Abdias Ferreira Nobre. Era o reverendo Abdias. E qual é o versículo ou passagem favorito da Bíblia da senhora? Eu estou até abri aqui. Eu gosto muito desse texto de Isaías. Isaías 41. Todo Isaías, o capítulo 41, mas gosto muito desse, está até marcado aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Porque a gente às vezes passa, eu passei um momento muito triste com meu marido, quando ele ficou doente. Aí eu me agarrei muito nesse versículo. Sabe? Então, um dos versículos que eu gosto, e esse de 40, versículo 30, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gosto muito desse versículo de Isaías. E quais cargos ou trabalhos a senhora já exerceu na igreja? Qual que a senhora se lembra mais e gostaria de contar a gente? Eu nunca fui presidente de mocidade. Eu era da mocidade ativa, era sócia ativa. Mas eu nunca fui, eu gostava de ser secretária. Então, eu falei, gente, não me põe para presidente, não. Aí o secretário eu aceitava. Nem tesoureiro eu gostava, secretário. Mas talvez seja porque eu trabalhava num cartório e fazia muita escritura. E a secretária faz as atas, é um tipo de escritura e eu gostava. Fui presidente da SAF. Até quando meu marido morreu, eu era presidente da SAF. Aí tive que, para cuidar dele, me afastei. E presidente da SAF fui uns 3 ou 4 anos. E fui orientadora da UPA. Fui com o Beni, trabalhei muito junto com o Beni na UPA, com o Laici, que o trabalho que eu gostava era com os adolescentes. A senhora quer contar alguma história desse trabalho? A senhora se lembra? Eu lembro dos encontros que a gente tinha. Lembro de um encontro que nós fizemos em conservatório.
O senhor deve saber que ficou na história que o Betão jogou o chinelo, quebrou o vidro da escola. Aí a secretária previtorial de UPA ia expulsar o Betão. Olha. Aí nós reunimos lá e falamos, não vamos expulsar. Vamos, não sei o quê, foi sem querer, ele não quis jogar, ele quis jogar no outro, né? Que estava bulindo com ele. Aí ficou e acabou dando tudo bem. E teve uma passagem também na UPA, que foi muito boa. Levei os adolescentes lá em Itapecerica da Serra, São Paulo, numa Kombi também, foi muito bom. Um trabalho dos adolescentes, até na época estava o Guilhermino Cunha também lá. E os pais da igreja confiavam em mim para me levar. Que bom, né? Isso é uma coisa que eu guardo com muita lembrança gostosa. E o trabalho na cozinha da igreja? Bom, na cozinha, eu gosto de trabalhar na cozinha. Infelizmente, ultimamente, eu não estou podendo, mas que eu gosto, eu gosto. E eu trabalhei muito tempo junto com três, nós fomos responsáveis pela cozinha. Trabalhava muito, ia cozinhar em congresso também, muito bom. Principalmente congresso de adolescente. Que aí eu gostava. Todo mundo elogia muito a comida da igreja, né? Uhum. Qual o segredo que a senhora dá para os cozinheiros aí de plantão para fazer uma comida gostosa, um alimento bem preparado? Sazon. Amor. É amor que a gente põe, né? Faz com carinho, capricho. Se não tiver bom, a gente põe mais tempero, põe mais amor. Porque você, fazendo uma coisa que você gosta, dá certo. Agora, fazer uma coisa forçado, por obrigação, não é bom. E qual lembrança que a senhora gostaria de destacar na sua caminhada da igreja, um momento na igreja que ficou marcado na vida da senhora? Ai, são tantos. Seja um pastor, seja um sermão ou um episódio que aconteceu na igreja. Um pastor que me marcou muito foi o reverendo Moacir. Porque quando ele veio para cá, ele chegou aqui dia 1º de janeiro. E eu casei no final de janeiro. E ele com a dona Nadir foram muito presentes. Inclusive, a minha mãe esteve muito doente na época. E a dona Nadir foi incansável com a minha mãe, com a família. Meu pai, quando morreu também, meu pai morreu de repente, e eles já estavam aqui. Então, eles deram muita assistência. Esse foi o pastor Moacir. E eu tenho muita lembrança do pastor Devaldo, que quando meu marido ficou doente, ficou 3 meses. Ele também me deu muita assistência, muito mesmo. Quando ele morreu de madrugada, vieram para cá, ficaram comigo, a dona Ailda, a Hilda, foi comigo até em Volta Redonda para buscar o corpo. Eles muito não saíram daqui. Então, graças a Deus, eu tenho o pastor Alberto Pereira, não sei se o senhor conheceu. Não. Esse era doidão. Mas o que aconteceu na época dele? Não, foi com ele que nós fomos no conselho. Foi ele que levou a gente no conselho. Mas ele também era muito... Ele estava lá no púlpito pregando, ficava olhando assim, antes da pregação, cantando, ele ficava assim, parecia um ventilador. Aí ele ficava prestando atenção quem não foi no culto. Olha. No dia seguinte, ele ia lá em casa, eu morava ali onde a Adriana mora, ou ele ia lá em casa, ou ele ia na casa do Joel, pegava a bicicleta, não pedia não, pegava a bicicleta, ia na casa dessa pessoa que não foi na igreja no domingo, sabia por que não foi. Olha só. Entendeu? Então... Pensou se o pastor fizesse hoje? Ainda pensou? Você ia ficar sem gasolina. E outra coisa, não, ele ia de bicicleta.
Olha. Ele ia de bicicleta. Ah, E outra coisa, às vezes ele chegava na hora do almoço. é bom. Então, aí fala assim, pastor, o almoço está simples, vou fritar um ovo para o senhor. O senhor prefere ovo frito ou cozido? Os dois. Um de cada, por favor. Os dois. Aí ele foi pastor assim, muito presente também na minha vida, porque naquela época eu era solteira. Tanto que quando meu pai morreu, ele veio no velório do meu pai. Quando ele estava vindo em Piraí, houve um acidente com o carro. Ele chegou aqui em casa todo quebrado, todo machucado. Mas veio assim mesmo. Então, graças a Deus que os pastores eu nunca tive problema, não. Não quer dizer que eu concorde com tudo que eles fazem. Mas cada um tem um jeito, né? E qual história, o momento, a senhora gostaria de contar sobre a igreja? Uma história também que aconteceu, um episódio lá na igreja, alguma coisa que foi triste? Pode contar também. A nossa igreja sofreu muito, pastor. Muito, muito, muito. Ela parece que é a tal coisa, parece que o inimigo quer aquela igreja que foca naquilo. E a nossa igreja sofreu. Eu me lembro, teve um membro aqui na igreja que agrediu um outro, lá em frente à igreja, lá em cima, no portão da igreja. Aquilo foi, e todo mundo vendo, e de dia, né? Agressão física mesmo. Mas vencia. Graças a Deus, a gente passou por um momento bem triste na época do parente do senhor ainda. O tal do Emerick? O tal do Emerick. E o que a senhora lembra desse episódio? Desse episódio eu lembro que ele falou que ele estava de mudança para Barra. Não sei se vocês sabem disso. Você sabe, né? Eu sei. Que ele estava de mudança para Barra. Aí o seu Nélio e o Joel, Bertes era o zelador. E tinha aqui no posto, ficava sempre 2 policiais ali. E o seu Nélio e o Joel falaram com o policial, dispensaram o Bertes, tomaram a chave do portão do Bertes, mandaram ele embora para casa. Você hoje não trabalha, fica lá. E falaram com o policial, se chegasse uma mudança lá, para comunicar com eles. Mas eu acho que não chegou a vir não, né? Chegou. Chegaram a vir? Isso é que eu não estou lembrando. E o Joel segurou eles com o pé de cabra. Esse eu achei muito triste. Eu achei muito triste. Eu só não estava lembrando se ele chegou a vir. E quem que soldou o portão da igreja? Quem o quê? E soldaram o portão da igreja. Acho que foi o seu filho, não? Soldou o portão da igreja para ninguém entrar? Eu não lembro disso não. Isso eu não lembro. A gente confere essa. Isso eu não lembro. Tá. E no coral? O que a senhora tem a contar sobre o coral da igreja? O coral, eu estou no coral há muitos anos. Eu nem lembro mais. Eu sei que a gente bulia com os pessoal, o Josias foi regente do coral, era 2 Josias, Josias Nobre, depois foi Josias Heller, trouxeram um da Igreja Batista, tal de Rubelino, também para ajudar. Mas eu sei que quando a gente era moço, o ensaio era aos sábados. Aí a gente passava a conversa no regente para terminar cedo para a gente ir para o cinema. E o que a senhora acha da atual regente? Pastor, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou meio suspeita, mas eu fico preocupada, não é triste não. É com o tempo dela. Porque ela quase não tem. Ela hoje está trabalhando. Ela quase não tem tempo, ela sai de casa 7 horas, 7 e pouco da manhã.
Aí, sexta-feira, ela conversou lá no serviço, que ela sai mais cedo por causa do ensaio do coral. Então, ela se esforça muito. Eu só sinto ela não ter mais tempo para ela se dedicar mais, estudar mais, porque ela tem vontade de estudar mais, fazer. Mas agora eu estou com uma esperançazinha que ela, eu acho que vai, ou vai tirar licença, ou vai aposentar numa matrícula, qualquer coisa assim. Aí talvez ela tenha mais tempo. Mas eu acho ela excelente como regente. A senhora podia deixar uma mensagem pessoal para os membros da igreja, para ficar na história, para os membros, e também um conselho para os membros mais novos? O meu conselho é o seguinte, não é conselho, porque conselho se fosse bom não dava, né, um dia. Mas ame a sua igreja. Faça tudo por ela, porque ela não é nossa, ela é de Cristo. E quanto mais a gente faz para a igreja, mais a gente tem o retorno. E eu tenho uma experiência muito grande, principalmente assim, em parte financeira, sobre... Eu era muito gastadeira, sabe, pastor? Muito mesmo. Eu recebi pagamento hoje, amanhã eu estava pedindo dinheiro para meu pai. Mas depois que eu fiquei viúva, Deus tem me ajudado tanto, graças a Deus, por meus filhos, mas é pela fidelidade. Eu acho que a fidelidade com Deus, a gente com Deus é tudo, e a gente é feliz. E os jovens, que eles sigam o Evangelho, porque tem muita heresia por aí, muita coisa que a gente vê. Eu até nem vejo na televisão, porque eu fico meio revoltada, aí eu prefiro não ver. Mas a gente seja fiel a Deus, seja fiel à igreja, ame a sua igreja e trabalhe por ela com amor, sem visar cargo, sem visar pastor, sem visar nada. É para a igreja que tem que trabalhar. É uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para a família da senhora? A mensagem que eu deixo para minha família, para meus filhos, meus irmãos, é que eu amo eles de coração. Meus filhos, Deus levou meu marido, mas deixou 2 filhos excelentes que nunca me deram trabalho. Alex foi levado, mas levado normal, de jovem, né? Mas nunca me deram trabalho. A Adriana, então, se eu fui nesse passeio semana passada, foi por causa dela, porque ela ia ficar preocupada de eu ficar aqui sozinha. Mas, graças a Deus, Deus me deu 2 filhos maravilhosos. Levou um, mas deixou 2.